Bem, enquanto ela vai tentando ligar aqui o... Ele desligou as lâmpadas, assim, tá? Eu venho trazer para vocês algumas explicações, é um pouco técnico, mas a gente tem que explicar, né? Educação inclusiva. A educação inclusiva existe porque dois sistemas de ensino se fundiram. Antes nós tínhamos educação especial e tínhamos a escola regular. A partir da nossa LDB, né, lá em 1900 e Guaraná com rolho, eu nem gosto de falar que eu estudava nessa época, mas desde 1996, quando ela foi colocada em prática, ela tinha um trecho, ela tem um trecho onde ela diz que todas as crianças estudem preferencialmente em uma escola regular. Então, preferencialmente, é para que se dê preferência ao ensino regular. Então, se começou a extinguir as escolas de educação especial e se colocar as crianças dentro do ensino regular, que passou, então, a ser uma educação híbrida, que tem duas modalidades dentro dela, a educação especial e o ensino regular. Na educação especial, nós tínhamos muitos profissionais, né? Tinha uma equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e todos, né, assistente social. Já no ensino regular, nós temos o professor e nós temos o cuidador. São da área da saúde? Não, não são. Então, o professor passa a ter que entender dessa educação. Ele tem que entender como é que eu vou incluir esse aluno. Incluir não é pegar o aluno e colocar dentro da escola. Isso é integrar. Incluir é você colocar ele lá dentro e trazer todas as suas potencialidades para que ele realize esse sonho dessas mães, desses pais, que é ter a mesma oportunidade que as outras crianças. Isso é uma educação inclusiva. E quando eu vi esse material do Mundo do Theo, no início do ano passado, eu me apaixonei. Eu ganhei um kit desse, eu levei para casa e eu sou apaixonada por ele. Eu vejo um material riquíssimo, onde eu não trabalho só a sala de aula. Porque trabalhar a sala de aula, a gente vem se esforçando. Mas não é uma tarefa fácil, porque a gente não tem aquele suporte, né, que a gente tinha antes da educação especial. Então, a gente precisa de sala multifuncional, a gente precisa... E tudo isso é muito investimento, não é fácil. Mas, gente, não adianta nenhum investimento, não adianta nenhum recurso se eu, enquanto educador, não entender que eu sou peça fundamental nesse processo. Esse material, como eu disse, ele é maravilhoso, ele é riquíssimo, mas ele é só um material. Para ele ser alguma coisa, eu tenho que ver a ação que tem por trás dele. Eu vim falar do PEI. O PEI é um documento. O PEI, sem ação, é só um documento. O mundo do Theo, sem a ação do educador, é só um documento. Maravilhoso, por sinal, mas precisa que eu abrace. E aí eu vejo esse movimento todo da Secretaria de Educação, né, na presença da secretária Branca, de trazer formação e de mostrar para vocês o quanto é importante. Porque é certo, não tem outro caminho mais. A escola inclusiva está aí. Ela existe. E a gente não pode fazer de conta. Nem tampouco podemos voltar atrás, pegar as crianças e levar para a educação especial. Ou guardar em casa, como algumas famílias faziam há muitos anos, né? 30, 40, 50 anos atrás. As crianças estão aí e nós sabemos que cada dia que passa, vocês vão ver mais e mais e mais crianças com deficiência dentro da escola, principalmente autista. Então, a inclusão é uma decisão. Eu tenho que me decidir por ela e caminhar. Caminhar com ela e com esse suporte fica mais simples, mais fácil. É simples e fácil? Não é simples e não é fácil. Mas fica mais simples e mais fácil quando eu, então, pego tudo que eu tenho e tomo essa decisão de incluir. Bem, vamos lá.
Esse material está em PDF, eu vou deixar depois à disposição, eu mando para vocês, né? E vocês podem, então, encaminhar para todas as pessoas que se interessarem. A inclusão no ambiente escolar, ela passa muito mais hoje pelas dificuldades que a gente tem com as barreiras de aprendizagem. Eu estava aqui agora há pouco falando sobre a dificuldade que a gente tem, às vezes, de que um aluno consiga ser alfabetizado, por exemplo. Eu preciso entender que essa adaptação dele nesse ambiente não pode amarrar esse aluno, prender esse aluno na sua aprendizagem, porque ele não tem competências, ele não tem outros fatores que atrapalham essa evolução dele. Nós temos algumas barreiras que atrapalham o desenvolvimento da criança e que vai ser sanado com o tempo. Por exemplo, um aluno que chega para a alfabetização com 6 anos, um autista, ele chega para a alfabetização e muitas vezes ele já tem um nível de alfabetização de leitura muito avançado, porque é nítido que muitos gostam da tecnologia, assistem os vídeos e através dos vídeos eles acabam aprendendo a leitura. Mas ele não tem competência com a mãozinha dele. Aquela mãozinha dele não consegue segurar um lápis. E então, como que eu faço para que esse aluno cresça junto com os outros, que eu não o prenda, né? Que ele possa crescer na sua aprendizagem, se ele não consegue escrever? São situações que o educador não sabe como lidar, porque nós fomos educados lá na universidade e todos os alunos aprendem. Sim, todos aprendem, mas nem todos aprendem no mesmo ritmo, nem todos aprendem da mesma forma. Antes nós tínhamos, há uns 2 anos atrás, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente carece de números, onde para cada 36 nascimentos, um era autista. Há 2 anos atrás nos Estados Unidos. Quantos a gente presume agora? Eu acredito que não demora muito, nós teremos para cada nascimento um outro autista nascendo. Eu comecei na educação especial, na sala de recurso, abrindo uma sala de recurso numa escola, onde só tinha alunos com deficiência autistas no período matutino, e a gente abriu a sala à tarde. Isso, gente, em 2013, que a gente abriu essa sala. Hoje, essas salas funcionam os 2 períodos e não tem mais vaga nenhuma. De 2013 a 2025, nós passamos de uma sala que funcionava um período com poucos e a outra que não tinha nenhum autista para todas as 2 salas lotadas de autistas. Uma escola que tinha 6, 7 alunos autistas e hoje tem 35 alunos autistas. Essa é a realidade da qual nós vamos nos deparar em pouco tempo. E aí, quando eu vejo a cidade se movimentando para antever e se preparar para que isso aconteça de uma forma mais suave, alegra meu coração, enquanto educadora, enquanto mãe. Porque eu sei que a cidade aqui terá um lugar de verdade inclusivo. Porque o que eu digo, pegar a criança e colocar dentro da escola não é inclusão, é integração. Eu tenho que colocar ela lá dentro e saber por que a educação inclusiva existe. Por que ela existe? Você pode passar. Por que ela acontece? Primeiro, porque é uma legislação federal, então ela não vai voltar atrás. A menos que a gente faça, né, toda uma revolução e consiga, que eu acho muito difícil. Então, primeiro, ela está lá. Se ela está lá, eu preciso, então, me adequar. Me adequar, às vezes, é movimentar uma cidade inteira. Porque se você, às vezes, não movimentar a cidade inteira, você não consegue movimentar todos os educadores. Em muitos lugares, a gente conseguiu movimentar a cidade através das associações de mães.
porque a gente não conseguia nenhum tipo de diálogo. Aqui já partiu do contrário. Então, vamos abraçar essa inclusão com decisão e vamos lá entender o que eu posso fazer para trabalhar as mães terem esse entendimento sobre o que é um PEI e para que eu preciso cobrar esse PEI, porque ele não é só um documento, como eu disse, é uma ação por trás de um papel. E os educadores entender por que eu tenho que fazer o PEI. Primeiro, porque é uma lei. Primeiro, porque é uma obrigatoriedade. Mas uma lei não garante que tenha a ação por trás do papel. Entendemos? Eu peguei um PEI semana passada, onde a pessoa dizia que a criança podia caminhar sozinha, podia fazer suas atividades sozinha. E aí a mãe estava questionando, quando eu fui olhar a criança, era uma criança de nível de suporte 3, que não conseguia nem comer sozinha. E eu falei, que PEI que é esse? Eu não entendi. Quem fez o PEI não descreveu, eu acho que copiou de algum lugar e montou. Então a gente precisa entender que muito mais do que eu relatar no PEI, é eu fazer as adaptações necessárias para que essa criança aprenda. Mas fala para mim, por favor. Bom, pode passar. O PEI ele busca atender às necessidades das crianças com deficiência. Qual deficiência, Helena? Todas. Só autista? Não. Qualquer criança que tenha uma deficiência, que precise da sua adaptação, do seu currículo escolar, precisa. Primeiro, a gente precisa entender o que é currículo. Currículo é tudo que acontece dentro da escola. Tudo, tudo. Festa junina na escola, eu tenho que adaptar para a criança? Sim, não é currículo? Não está no currículo? Então tem que adaptar. A criança tem que participar. Gincana na escola, é currículo? É currículo. Os alunos não participam? Então todos têm que participar. Então é isso que é. O currículo é da hora que o guarda lá no portão abriu e fala para a criança bom dia, até a hora que a criança saiu, tudo é currículo. Então quem tem seletividade alimentar precisa ser entendido por seletividade alimentar. E precisa se fazer alguma ação para que essa seletividade alimentar, em parceria com a família, seja sanada dentro da escola. Porque não tem como uma criança ir para a escola e todos participarem daquele momento e eu não pensar em como eu posso resolver essa questão. Adaptação do currículo, desenvolvimento de habilidades específicas, suporte adicional da inclusão com recursos e materiais e o ambiente educacional. Tudo isso é o objetivo do PEI. Eu vou falar um pouquinho de cada um. A adaptação do currículo, eu acabei de falar. Currículo é tudo que acontece dentro da escola. Então, tanto a equipe gestora quanto os professores precisam pensar o que é que nós temos que adaptar dentro da escola para que esse aluno seja de verdade incluído. Em Cuiabá, nós temos uma lei que eu estava questionando ontem. Não pode mais tocar a sirene. Por quê? As crianças com autismo, elas têm uma sensibilidade, né? A gente sabe que a questão da sensibilidade auditiva é gritante. Não precisa de uma lei para entender isso. Se a gente já sabe que as crianças têm essa sensibilidade auditiva, eu não preciso mobilizar a Câmara de Vereadores para criar uma lei para proibir que toque a sirene na escola. Pois bem, a escola da minha filha não toca sirene, toca uma música. Mas, pelo amor de Deus, eu preferia a sirene do que a música. Porque é numa altura tão insuportável que dá dó. Vocês estão entendendo que não precisa da lei? A lei é só um papel. O que envolve a ação por trás dessa lei é que importa. Então não adianta eu chegar na escola hoje e falar, a partir de hoje ninguém mais vai trazer lanche de casa, porque a gente vai aprender a comer a comida da escola. Não, começa ensinando a comer a comida da escola até que as crianças não precisem mais trazer aquele lanche. Então, a gente precisa entender qual é a ação que a gente está fazendo nesse currículo.
O desenvolvimento de habilidades específicas, né? Como que essa criança vai ter um sucesso acadêmico se ele não tem habilidades específicas? Como eu disse, como que ele vai aprender a escrever se a mão dele não obedece? A mão dele não obedece, é uma questão neurológica. Alguém aqui tem alguma dificuldade em entender o que é autismo? Autismo é uma condição. É um cérebro que tem um funcionamento de forma irregular. E com esse funcionamento irregular, algumas partes, né, ficam comprometidas. Muito da interação social, muito do interagir com o outro, mas também questões motoras. Por isso, algumas crianças fazem ecoterapia, faz terapia ocupacional com integração sensorial, exatamente porque algumas partes desse corpinho ficou comprometido por essa questão neurológica. Então não adianta eu falar assim, todo mundo vai aprender a escrever o nome. Se o João não consegue escrever, porque a mão dele não obedece. Não importa o que eu fizer neste momento, a mão dele não vai obedecer. Então eu preciso continuar alfabetizando o João com o nome dele, mas sem a exigência dele pegar um lápis para escrever. Eu tenho outras maneiras de ensinar o João a escrever, aprender o nome dele, sem que ele pegue o lápis. A hora que esse cérebro dele tiver uma maturação o suficiente, ele vai escrever o nome, porque ele já aprendeu. Ele já sabe que o nome dele tem a letra J, a letra O, a letra A, a letra O e tem um tio em cima. Mas eu trabalhei isso com letra móvel, eu trabalhei isso com recorte, com colagem, eu trabalhei com inúmeras maneiras para suprir o quê? Uma habilidade importante dele, que está faltando. Então, como que eu vou, uma criança que não consegue rasgar um papel, vai segurar um lápis? Quem aqui é da educação infantil deve saber que uma mãozinha antes de escrever, ela tem que saber amassar, rasgar, picar, usar uma tesoura. Uma criança que não consegue pular num pé só, como que ele vai ser alfabetizado? Se ele não tem habilidades específicas ali, ele vai ter muita dificuldade. Então, é essa função do PEI. Não impedir que o aluno continue avançando, mas trabalhar as suas barreiras de aprendizagem. Suporte adicional, aquilo que eu disse para você. Se o aluno tem dificuldade na mãozinha, às vezes ele tem dificuldade não na mão, mas ele tem dificuldade de interação social. Ele não consegue falar. A gente diz, ele é não oralizado. Antes falava não verbal, agora é não oralizado. Então, fulano é não oralizado. Ele não fala. Mas quem não fala não se comunica? Porque quem não se comunica, se fosse assim, o surdo não usava libras. Concorda? Quem não fala se comunica sim. Às vezes ele não tem uma habilidade específica na área da fala, porque esse cérebro dele teve um comprometimento nessa área. Mas ele consegue se comunicar através de figuras, ele consegue se comunicar através da Libras, ele pode se comunicar de outras formas. Ah, mas e se eu ensinar Libras para ele? Ele não vai mais falar? Mas não é para você parar de ensinar ele a fala, é para você dar qualidade na comunicação. Dá qualidade na comunicação, que você vai ver que essa criança vai desregular menos, vai ter menos crises e você vai ter uma sala mais tranquila, porque muito daquele barulho na sua sala de aula que interfere diretamente na sua aula é porque o aluno não consegue se comunicar. E às vezes ele está tendo um desconforto muito grande, ele não consegue te falar o que está acontecendo. E aí ele vai fazer o quê? Isso é o de menos, né? O I. E aí vai. Então, comunicação. E às vezes a comunicação passa pela comunicação alternativa, seja por PECs, figuras, ou seja através de um aplicativo, seja através de um celular, de um tablet. Ele precisa se comunicar. Eu conheci um menino há uns 6 meses atrás, ele tem 23 anos, nível de suporte 3, mas ele se comunica o tempo inteiro. Ele pega o celular e ele digita o que ele quer falar e ele mostra para o pai dele. E ele sabe, o pai dele sabe exatamente. Ele queria, inclusive, ele queria me levar para comer Burger King. E ele escreveu Burger King
Carne grelhada desde 1954, forte atacadista, estacionamento, mesa e cadeira. E aí eu falei pro pai dele, eu vou descobrir. Ele falou, eu falei, não, deixa ele me explicar. E ele foi me explicando por que ele queria ir naquele lugar, colocar o carro no estacionamento. Porque quando o pai dele compra o lanche e leva para casa, ele só toma um refrigerante, que é o que vai na... Quando ele vai e ele senta mesa, cadeira, é porque ele pega o refil, ele pega o copo e aí ele toma o quanto ele tem vontade. Ele se comunica ou não se comunica? Se comunica. Não é porque ele é nível de suporte 3 que ele não se comunica. Então, vamos dar qualidade na comunicação para as nossas crianças, nossos adolescentes. E vamos lembrar sempre que as nossas crianças crescem. E o ambiente educacional inclusivo, que é a criação desse ambiente. Então, não vai adiantar eu pedir para o vereador, ô, fulano, você pode fazer uma lei que obriga a escola a não ter a sirene? Se a equipe da escola não entender que a sirene é só um detalhe. É só um detalhe a sirene. O tom dessa música que vai tocar vai continuar do mesmo jeito. Vai ser um mesmo ambiente aversivo para a criança. Tem crianças que conseguem usar um abafador, então melhora. E as que não conseguem? Tem crianças que nem o abafador suporta. Então a gente precisa pensar. E, gente, pensar em inclusão não é uma tarefa fácil. Não é. Eu só fui entender o que era acessibilidade o dia que eu precisei dela. O dia que eu tive um problema sério no joelho que eu precisei andar de muleta. Aí eu descobri o que era acessibilidade. E eu descobri que em Cuiabá não tem acessibilidade. As calçadas são estreitas, as ruas são irregulares, tem buraco que cai em cima de buraco, tem um poste bem no meio da calçada estreita, você tem que subir e descer. E aí eu descobri o que era acessibilidade. Gente, eu não vou me prender na legislação, porque o PEI, é como eu disse, ele é sustentado por uma legislação. Qual é a legislação mais nova que está deixando a gente de cabelo em pé? É a Lei Brasileira de Inclusão, que houve uma reformulação e lá obriga que o PEI seja feito. Para quem? Todas as crianças com deficiência, com transtornos de aprendizagem e com dificuldades acentuadas de aprendizagem. O que é dificuldade acentuada de aprendizagem? Dislexia, descalculia, disgrafia e outras formas de dificuldade. Eu tenho um aluno que vem lá da rede, lá da zona rural, que ficou muito tempo fora da escola, por N motivos, e ele então chega na minha escola. Nós temos um ciclo de alfabetização. A criança não pode ser retida. Ela tem que seguir o ciclo. Mas ela tem uma defasagem. Ela é um aluno que precisa de um PEI? Gente, só 5 de cada vez, que eu não estou entendendo. Sim, ela precisa. Por quê? Eu não posso parar a aprendizagem dela. Ela precisa continuar aprendendo. Mas eu preciso resolver as barreiras que impedem essa aprendizagem. Então, ela precisa, sim, de um PEI. Gente, estou ficando desesperada agora. Eu vou sair correndo. A gente começa a desesperar quando a gente começa a imaginar que dentro da sala de aula tem um universo de PEIs que precisam ser feitos. Mas o PEI não é um documento que você vai ter que fazer a todo instante. Você precisa sentar, avaliar seu aluno e eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que funciona. É simples, gente. Vocês vão ver. Pode passar. Depois eu vou deixar esse material disponível para vocês. Pode passar. Então, vamos lá. Atendimento às necessidades. Qual que é a importância do PEI? Atendimento às necessidades específicas dos alunos. Então, eu não preciso fazer um PEI para todas as áreas daquele meu aluno. Eu preciso primeiro fazer um diagnóstico dele, saber qual é a deficiência dele. Qual é a barreira dele que impede de aprender? Se a barreira dele é a escrita,
Ponto. Eu não preciso fazer um calhamaço de papel. Eu já sei que o problema dele está na escrita. Então, eu vou pensar tudo acerca daquele aluno, em que eu continue incentivando a escrita, mas que eu use recursos para que a alfabetização dele, tanto da leitura quanto da matemática e todas as outras áreas, sejam utilizadas e sejam resolvidas as questões. Se a situação da criança é comunicação, interação social, eu preciso pensar em tudo que eu for fazer que esse aluno esteja sendo privilegiado nessa comunicação. Eu preciso pensar em estratégias. Então, eu não posso deixar ele lá no fundo da sala com o cuidador. Eu tenho que trazer ele mais próximo, eu tenho que integrar ele em todas as atividades, incluir ele nas atividades no pátio, com outros professores, com outros colegas. Eu preciso pensar nessas estratégias. Então, primeiro eu preciso descobrir qual é a barreira que meu aluno tem para aprender o que os colegas, os pares dele estão aprendendo neste momento. Promoção da autonomia e desenvolvimento. É uma coisa que a gente veio conversando no carro e eu estava falando. Vamos pensar. Se há 2 anos atrás, a cada 36 nascimentos era uma criança, 36 nascimentos era uma criança, e no caminhar, daqui a pouco a gente vai ter um por um, vocês acham que tem como uma sala com 30 alunos ter 15 cuidadores? Tem? Não tem. Então, o cuidador, ele é necessário por quê? Porque nós, educadores, ainda não entendemos como vamos trabalhar a aprendizagem desse aluno. Porque a partir do momento que eu entender como esse meu aluno aprende e criarmos estratégias para que essa educação flua, o cuidador, ele vai ficar muito mais como um assistente da turma do que sentado do lado do aluno. Então, Helena, você está falando que é para a gente tirar os cuidadores? Não, gente. Eu estou falando para vocês que vai chegar um momento que a conta não vai fechar. Não vai fechar. Em Cuiabá, a gente já está com problema. Tem sala de aula que tem um professor, 30 alunos e 5 cuidadores. Tem 6 adultos numa sala. Vocês estão entendendo a gravidade? Vai chegar um momento em que vai ficar insustentável. Então, precisamos pensar estratégias quando? Quando eu vejo isso aqui, eu falo, ufa, estão pensando numa estratégia já hoje, antes que chegue aqui. E aqui, gente, esse material vai mostrar para vocês que tem como vocês trabalharem, primeiro, a aceitação dessas crianças. Vai chegar um momento em que o coleguinha do lado vai fazer papel de mediador. Mas se o coleguinha do lado não entender o que acontece com aquele amigo, vocês não vão conseguir adesão. Então, parte primeiro desse trabalho dos nossos filhos serem aceitos nessa inclusão que até agora a gente ainda não viu como a gente gostaria. A inclusão, ela eu acho que educação inclusiva é uma redundância, porque a educação não é para todos. Se a educação é para todos, está lá na lei, a educação é para todos. Se é para todos, a gente nem precisava usar essa palavra inclusiva. É para todos. A educação é para todos, todos. É o cadeirante, o surdo, o autista, é outra condição neurodivergente, é para todos. Então, a gente precisa pensar estratégias. E entender que o PEI é uma necessidade para que eu pense essa estratégia, exatamente, porque quando chegar nesse ponto, secretário, de ter 15 adultos numa sala e 30 crianças, vai ficar insustentável. E não demora, gente. Não demora. Vamos para vocês, de 2013 a 2025, eu vi triplicar o número de crianças autistas na rede municipal de Cuiabá. Ano passado eram 1.080 CADs contratadas. Esse ano contrataram 1.700 e eu estou com uma lista de quase 200 crianças ainda sem CAD, que é o cuidador de aluno com deficiência.
De um ano para o outro, uma diferença de quase 900 crianças. Agora vamos falar das etapas da elaboração desse P. Gente, quantas são? Vocês me avisam aí, gente, porque eu tenho um hábito de ir falando. Etapas para a elaboração do PEI. Primeiro, como eu disse, avaliação das necessidades do aluno. E eu vou ler esse pedacinho para vocês. A identificação e análise das necessidades do aluno são etapas fundamentais no processo educacional, especialmente para alunos com necessidades especiais. Gente, não usa mais a palavra para você se referir ao outro como portador de necessidades especiais, é pessoa com deficiência. Mas, quando a gente fala em avaliar, eu preciso avaliar qual é a necessidade especial que ele tem dentro da sala de aula. Exatamente porque ele tem uma necessidade ali. Ou situação de vulnerabilidade. Vocês estão vendo só que não é só criança com deficiência? É aquele aluno que também está numa situação de vulnerabilidade, em que ele está com dificuldade de aprendizagem, mas assim, uma criança que veio, como o exemplo que eu dei, veio lá da zona rural, e ele tem algumas dificuldades de aprendizagem, ele precisa acompanhar os outros. Ele vai precisar de PEI a vida inteira? Não. Não vai. E o aluno com autismo, ele vai precisar de PEI a vida inteira? Não. Se você conseguiu fazer com que ele avance e chegou no mesmo nível que os outros, bom. Hoje a minha filha não precisa mais de um PEI. Ela está com 9 anos, está no 4º ano, ela não precisa mais de um PEI. Por quê? Ela acompanha a turma dela com muita facilidade. O que a professora dela esse ano já entendeu? Que a dificuldade dela é na escrita. Ela sabe escrever? Sabe. Mas ela consegue? Consegue no tempo dela. Agora, ela não tem que acompanhar uma turma? Então, como é que eu vou exigir de uma criança que não consegue acompanhar uma turma que ela acompanhe? É pedir para um cadeirante descer da cadeira e andar. Vocês estão entendendo a situação? Então, o que a professora faz? Ela passa um texto enorme no quadro. Hoje já não é mais tão grandes assim os textos, mas ela passa um texto no quadro. O que ela faz? Ela leva impresso para a Isadora. Então, a Isadora tem um texto impresso e os colegas copiam aquele pedaço no quadro. Porque eles têm essa habilidade e ela não. Vocês estão vendo que é uma decisão só? Imprimir um texto. Ela, primeiro dia de aula, deram para ela, primeiro dia de aula foi, né, brincadeira. O segundo dia de aula, deram para ela um monte de folha para ela pintar. Uma criança que aprendeu a ler com 3 anos de idade. Vocês acham que ela ficou como? Ela ficou extremamente irritada. No terceiro dia de aula, segundo efetivo, né, de aula, ela já entrou na sala tendo uma crise. Crise essa que ela não tinha há 2 anos. Ela não queria. Aí a cuidadora ligou para mim, eu conversei com ela, falei, minha filha, o que foi? Eu não quero ficar nessa escola é chata. Uma criança que lê perfeitamente, com 9 anos de idade, estavam dando folha para ela pintar. Porque não entendiam que a dificuldade dela não era cognitiva, era só da mão não obedecer ao comando. Quando a professora entendeu, sentei com ela, expliquei, pronto, gente, não precisa de PEI para ela. É só algumas pequenas adaptações. Tem criança que precisa de mais adaptações? Sim, mas chega um momento que ela não precisa mais. E aí ela caminha sozinha. E é isso que a gente quer. Nós não queremos um cuidador a vida inteira. Então, vamos lá. A criança vai precisar dos primeiros anos de escola, né? Educação infantil, primeiro ano, segundo ano, precisa de cuidador. A gente sanou as barreiras de aprendizagem, ela caminha sozinha. É esse. É só esse. Depois, ela não precisa mais. Definição dos objetivos educacionais. Sempre eu preciso perguntar: que objetivo eu quero atingir com essa criança? O que eu quero? Aonde que eu quero levar essa criança? O que ela vai fazer? Aonde que eu quero que ela chegue? E aí pensar que eu tenho que traçar objetivos a curto, a médio e a longo prazo.
Tem coisas que a gente vai resolver rápido, apenas com alguns ajustes. Outras a gente vai demandar mais tempo. E outras, às vezes, vai persistir durante a vida toda. Crianças com autismo, elas vêm, eu falo que é num pacote. É o combo. Compre um e leve 3. 80% das crianças com autismo têm TDAH. 80%. Então, eles já têm um cérebro acelerado. Eles já têm dificuldade de concentração, de atenção. E dessas crianças que têm 80% têm TDAH, pelo menos 15% tem alguma das DIS. Ou tem uma dislexia, ou tem uma disgrafia, ou tem uma descalculia. Dislexia, dificuldade de leitura. Disgrafia, dificuldade na escrita. Descalculia, dificuldade no cálculo matemático. Então, primeiro eu preciso entender onde que está a dificuldade desse meu aluno. Aonde está? Está na escrita. É essa conduta. Está na leitura. É essa conduta. Então, essa definição desses objetivos é saber onde é que eu quero chegar. E em que tempo eu quero chegar. Planejamento de estratégias e recursos. Falei já, né? Dei vários exemplos aqui. E monitoração. O monitoramento e a revisão desse PEI. Não adianta eu fazer um PEI onde eu faço ele agora e eu não paro para olhar, para ver se meu aluno conseguiu adquirir aquelas competências das quais eu tracei ali. Eu fui lá, vi quais são as dificuldades do meu aluno, fiz um diagnóstico, aí eu vi quais são os objetivos, o que eu quero alcançar, aí eu criei as estratégias, mas eu não avalio se ele está conseguindo. Então, às vezes, o aluno está com uma atividade que é muito além do que ele dá conta, então eu estou dificultando ainda mais, fora as barreiras que ele já tinha, eu estou criando outras. Ou, no caso da Isadora, eu começo a dar folha para ela pintar e eu, então, desmotivo ela na aprendizagem. Então, revisitar esse PEI com uma periodicidade é importante. Vocês querem ver exemplo, gente, de um PEI prontinho? Mas só quem tiver sem você já. Pode subir mais um pouquinho. Então, passa. Quais são o que eu preciso para que esse PEI funcione? As adaptações, o uso das tecnologias assistivas, não precisa de nenhum recurso tecnológico se você não tiver como. Nós podemos criar todos esses recursos através de comunicação alternativa e, lógico, que se a gente tiver, facilita o trabalho. Mas eu não posso deixar de fazer um trabalho porque eu não tenho determinado recurso. A vantagem da gente trabalhar na educação é esse, que a gente é muito criativo. Né? E a formação e capacitação de professores. Não cabe mais para nós educadores dizer assim, bom, quando eu fiz a faculdade não ensinava isso. Não ensinava. E continua não ensinando. E não acredito que vai ensinar tão cedo. Porque as universidades seguem toda uma grade curricular que é feita lá no governo federal, né, por pessoas que não vivem o que a gente está vivendo na sala de aula. As leis vêm de lá, não vêm do chão da escola, vêm de técnicos. Ou a gente se movimenta e leva as nossas angústias para os técnicos, ou a gente dá jeito aqui, através desse tipo de formação, desse tipo de incentivo, esse tipo de trabalho, esse tipo de estar com vontade de fazer diferente. E quais são os desafios? São muitos, mas são possíveis. Um pouquinho. A resistência à mudança, eu acho que é um dos mais difíceis. Porque se eu não quiser, não adianta eu ter isso aqui. Se eu não abraçar isso aqui como uma ação, não adianta. Ele vai ser só um material muito bem feito, muito bem escrito. É a ação por trás dele que vai fazer a diferença.
É a ação por trás dele que vai fazer com que o meu trabalho, daqui a algum tempo, seja mais suave. Porque hoje está penoso. Tem algum educador aí que fala que está suave? Trabalhar com uma criança com deficiência, uma criança autista na sala. Não, não é não. Eu trabalho há anos e falo para vocês, não é fácil, não é suave. Mas a partir do momento em que a gente toma como uma decisão incluir, a gente vai construindo um futuro mais suave. Esperamos nós que para nós ainda. A falta de recurso e apoio, que não é o caso de vocês, porque eu sonho com esse material lá em Cuiabá. Eu sonho, vocês não fazem ideia. Quando o Várzea Grande fez, né, abraçou esse mundo do TEL, ai, eu bati palma, falei, vai atravessar a ponte, vai atravessar a ponte, eu sei que vai. Não atravessou. A minha esperança é que agora, com o prefeito, que tem um filho autista, um filho atípico, que atravesse a ponte, que chegue até as nossas escolas lá. Porque eu não tenho como mudar só a realidade na sala de aula, se eu não mudar a cabeça também das famílias. E não estou falando das famílias atípicas, porque cada uma daquelas mães e do pai que estava aqui, eles sabem exatamente o que eles querem para os filhos. A minha dificuldade é aquele coleguinha que vem de casa e que ele escuta lá em casa. Olha, gente, é sério. Quantas crianças eu escuto falar assim, tia, eu não vou brincar com aquele menino. Aí você fala, por quê? Meu pai falou que ele é estranho. Então, vem de casa. Então, não adianta eu mudar a realidade, às vezes, tentar mudar dentro da escola, se eu não conseguir mudar no entorno, se eu não conseguir mudar na sociedade. Porque as pessoas vão continuar olhando para a criança achando que ela é estranha. Então, é um material que quando eu vi, eu me apaixonei, é por isso, porque ele conscientiza as crianças na sala de aula, mas ele também conscientiza as famílias. A necessidade da formação contínua. Então, eu preciso entender mais sobre o assunto? Preciso. Eu preciso estudar sobre o autismo? Preciso. Eu preciso entender quais são as barreiras de aprendizagem? Preciso. Porque senão eu vou continuar sempre naquela sala de aula sem saber o que fazer. E muitos de nós, eu te garanto que se eu pudesse ler o pensamento, muita gente, eu estaria lendo o pensamento dizendo, eu não sei o que fazer com aquela criança, eu até queria fazer, mas eu não sei o que fazer. Porque muitas vezes eu já me coloquei nessa posição de olhar e falar, e eu faço o que agora? Eu recebi aquela criança, eu quero cuidar dela como ela merece, mas eu não sei por onde começar. Então não tem outra forma que não estudar. Então, terminamos. Eu quero mostrar para vocês um T. Só um pouquinho, passa aqui na frente. É só um modelinho, gente, para vocês. É um documento, tá? Vou mostrar para vocês esse. Pode subir. É um exemplo de um PEI de segundo ano. Então, lá. O que ele tem? Informações gerais. Qual é a informação geral? É uma criança do segundo ano com um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Qual que é a dificuldade dessa criança? Essa criança específica. Dificuldades de comunicação, interação social, regulação emocional e habilidades motoras. Fiz o diagnóstico, já vi. Uma boa parcela, quase todos, gente, é uma parcela muito pequena que não tem dificuldade de interação social. Hoje, se você perguntar para mim, como que eu caracterizo o autismo? Dificuldade de interação social. Essa é a deficiência das crianças com autismo. E aí ele precisa de regulação emocional, muitas vezes por falta de comunicação, uma falta de comunicação ativa, ele não vai conseguir regular essas emoções. E as habilidades motoras. Coloquei 3 coisas no diagnóstico dessa criança de segundo ano. Qual o objetivo educacional? Lembra que eu falei que a gente tem que colocar um objetivo? O objetivo, promover o desenvolvimento acadêmico, social e emocional do aluno, respeitando suas particularidades e potencialidades. Então, meu objetivo é que ele alcance o mesmo nível que as outras crianças. Quais as áreas ali? Ó? Área de aprendizagem.
linguagem e comunicação. O que eu preciso com essa criança? Aumentar o vocabulário ativo e passivo. Ele precisa aprender a se comunicar. Muitas vezes ele tem uma crise dentro da sala de aula, porque o coleguinha chegou e pegou o lápis dele sem pedir. E ele não sabe dizer não pega. Não é para pegar, eu não quero. Ou o coleguinha chama ele para brincar e ele não sabe brincar. Ele bate porque ele não sabe responder que ele não quer brincar. Então, eu preciso aumentar essa comunicação. Melhorar a habilidade de iniciar e manter conversas. Então, muitas vezes o professor ou o cuidador vai ter que ir lá e falar para ele assim, fala pro amiguinho, vamos brincar? É ensinar ele a falar. Se ele não sabe se comunicar, eu vou ter que ensinar ele a se comunicar. Desenvolver compreensão de instruções verbais. Como que essa criança vai aprender se ele tem dificuldade de interagir com o outro, comigo, que sou outro? Eu preciso ensiná-lo a prestar mais atenção em instruções verbais. Então aqui, ó, presta atenção aqui na professora. Olha aqui para a professora. Você precisa pegar o lápis. Vamos pegar? Eu te ajudo. E você vai fazendo essas atividades. Estratégia. Usar cartões de comunicação. Lembra que eu falei? O uso de tecnologia assistiva. Posso usar os cartões de comunicação. São figurinhas. Onde eu vou dar para ele um mínimo de previsibilidade do que vai acontecer. Então, agora é aula de português, a figurinha de português. Agora é aula de matemática, a figurinha de matemática. Realizar atividades de leitura em voz alta, incentivando a repetição e a participação. Promover jogos de linguagem que estimulem a interação verbal. Estão vendo que eu não inventei a roda? Eu só coloquei o que a criança precisa aprender. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer com o seu planejamento da sala de aula. Eu já sei que eu preciso fazer isso aqui. Então, tudo que eu vou fazer com essa criança, eu preciso pensar em adaptar as atividades para ele. Vamos subir. Matemática. Olha lá, eu preciso reconhecer e utilizar os números até 100. Desenvolver habilidades de adição e subtração simples. Compreender conceitos básicos de medidas e formas. Então, eu já sei que ele tem essas dificuldades lá. Estratégia. Usar material concreto, como blocos, contadores, para facilitar a compreensão das operações matemáticas. Incorporar jogos matemáticos que incentive a prática. Criar atividades que relacionem a matemática com o cotidiano. E assim vai. Ciências. Pode subir mais um pouquinho. Artes. Ah lá. As adaptações curriculares. Eu não falei lá em cima que ele tem dificuldade motora? Então, não adianta eu colocar que eu quero ensinar tudo isso para ele, se eu não colocar que eu preciso reduzir a carga de tarefas escritas, substituindo por atividades práticas. Permitir o uso de tecnologia assistiva, como tablets, para facilitar a aprendizagem. Adaptar avaliações usando métodos alternativos, como apresentação oral ou outra atividade que a criança consiga realizar. Apoio e recurso. Designar um professor de apoio, oferecer sessões regulares com psicopedagogo, sala de recursos, seja o que a escola puder oferecer. A gente não tem que criar mais nada se a gente ainda não conseguir utilizar o que a gente tem. Incluir a família no processo educativo. E aí vem gestão de comportamentos inapropriados. Muitas crianças têm uma crise horrível dentro da sala de aula, simplesmente porque ela não consegue se comunicar e dizer que ela está com fome. Mas, Helena, ela não fala. Como é que eu vou saber que ela está com fome? Você já perguntou para a mãe dela? Por que ela entra em crise? Hoje a gente já estava na estrada quando eu vi a mensagem, a cuidadora mandando, que a gente já tem um grupo, se alguém podia buscar a Isadora. Isadora desregula com calor. O ar-condicionado da sala dela parou de funcionar. Até às 10 horas ela deu conta. Depois ela já estava ficando extremamente irritada. Antes que ela tenha uma crise, e depois que a crise chegou, você entrega para Deus, porque você não tem o que fazer, você não sabe o que vai acontecer durante uma crise. A gente precisa evitar essa crise. E evitar essa crise é conversar com a família. O que é que
pode desencadear uma crise no João. A mãe dele está com ele desde que ele nasceu. Ela sabe. Ela vai dizer, olha, ele com fome não é gente. Então, se você começou a perceber que ele está irritado, você já fala assim, você quer comer? Você está com fome? Se ele tiver, ele vai fazer algum sinal para você. E aí é a adaptação do currículo. Todo mundo lancha às 3 da tarde, mas o João não dá conta de esperar até às 3 da tarde, sem sair chutando, mordendo todo mundo. Então vamos adaptar o currículo para o João. É uma coisinha deste tamanho que faz com que o João não tenha uma crise dentro da sala de aula. É adaptar, é um olhar de inclusão. Avaliação e monitoramento, que é realizar as avaliações e monitorar o progresso. E aí sempre a gente tem que deixar claro de quanto em quanto tempo esse PEI vai ser revisado. A gente precisa deixar muito claro para que a gente olhe. Tá, Helena, você falou que o PEI é só um papel, certo? Certo. O que é importante é a ação por trás dele. Helena, eu não consigo realizar um PEI na minha sala. Tudo bem, mas você consegue identificar a dificuldade da criança e adaptar as atividades? Eu dou muito mais valor para quem identifica as dificuldades e faz a adaptação do que quem faz um PEI maravilhoso com capa e folhas de rosto e não aplica. Então, para nós, família, é muito mais do que você ter um documento bem escrito, é você ter a ação por trás dele, que é promover exatamente essa adequação da atividade. É você olhar para a Isadora e falar, ela não consegue copiar do quadro, mas se eu der o texto impresso para ela e as perguntas, ela consegue realizar, resolver. Isso não é da dignidade? Eu disse para vocês que eu tenho uma filha de 20, vai fazer 24 anos agora em março, e ela também é autista, e hoje ela é uma adulta. Ela foi aprender a ler com 12 anos. Ela não conseguia aprender a ler. Primeiro, por conta do autismo, da dislexia. Segundo, porque ela tem uma deficiência visual. Mas a gente foi trabalhando. Tudo que a gente podia trabalhar de forma oral com ela, nunca ela ficou retida. Eu nunca permiti que ela ficasse retida. Porque ela tinha que passar por todos os anos de estudo. E junto com isso a gente foi fazendo atividades adaptadas. As provas dela eram orais, ela fazia atividades diferenciadas, então ela não perdeu nenhum dessas qualidades que ela precisava para chegar até o ensino médio. Quando ela chegou aos 12 anos, o cérebro dela estava pronto para que ela lesse. E ela leu. Como ela não tinha perdido nenhum ano de aprendizagem, com 15 ela entrou no ensino médio no IFMT. Ela foi fazer desenho de construção civil. Foi fácil? Não, ela não deixou de ser autista. As dificuldades continuam, mas ela teve suporte, muito mais da família do que da instituição, mas ela teve suporte. Com 18 anos, a nota do Enem dela deu a oportunidade dela escolher entre engenharia civil e arquitetura, porque ela passou em primeiro lugar. Você está vendo que dos 12 aos 18, ela conseguiu deslanchar? Por quê? Porque ela não perdeu nenhuma daquelas etapas da vida dela. O que foi feito foram adaptações. Quando o cérebro dela estava pronto, ela deslanchou. Ah, ela não tem dificuldades hoje? Tem, continua, porque o cérebro dela não deixou de ser autista. Mas hoje, o próprio cérebro dela cria estratégias. Ela consegue criar estratégias para as dificuldades que ela enfrenta. Então, o que a gente tem que ter em mente? O P é importante? É. Mas adaptar a atividade para o aluno é muito mais. Fazer uma ação uma vez só é importante fazer. Mas fazer ela todo dia é muito mais. Então, não podemos esquecer que essas crianças vão crescer. Lembra que eu falei? Eles são crianças, mas eles vão ficar adultos e eles vão ficar adolescentes e adultos.
Então eu não posso esquecer que eu não estou preparando ele para hoje. Eu estou preparando ele para o futuro. Nós somos finitos. Então cada uma das mães e dos pais de autista, principalmente, se pergunta: e quando eu for embora? Quem vai cuidar do meu filho? Então eu espero. Então o que eu espero é que, da mesma forma que a gente, né, cada uma tinha um sonho aqui, que vocês continuem alimentando e dizendo para suas mães: sim, aqui em Araputanga é permitido sonhar. É só isso que eu espero quando eu vejo todos vocês aqui, com esse tempinho bom, que estava bom para a gente estar em casa, com esse arzinho ligado, dormindo, né? E nós estamos aqui. Então eu fico muito feliz porque quando me convidaram para vir aqui, me disseram que o mundo do TEL tinha chegado, eu disse: que maravilha! Araputanga está dizendo